A dinâmica de um homem maduro, de um homem sóbrio, se dá quando o intelecto do homem, ele governa a vontade, e a vontade ordena e organiza suas paixões, ou seja, suas emoções. Porém, hoje, o que é predominante? O que a gente vê são as paixões, as emoções, que é o aspecto mais animalesco, mais baixo do ser humano, controlando a sua vontade e escravizando o seu intelecto. Então, essa dinâmica adoece o ser humano, porque o ser humano, ele é feito de intelecto, de razão, e ele é convocado e ele precisa desses atributos para que ele consiga ver a verdade na vida dele. Logo, se ele é guiado pelas suas paixões, logo se ele é guiado pelo que ele tem, nos seus instintos mais baixos, ele com certeza não vai fazer as melhores escolhas, ele não vai conseguir enxergar e dar o devido valor àquilo que é necessário. Então, por isso que é muito importante nós termos muito claro e de forma hierarquizada as prioridades de nossas vidas. Não que nós precisemos buscar a verdade com V maiúsculo, que é a essência de Deus em tudo, porque ela existe. Mas num primeiro plano, o que é necessário buscar? As pequenas verdades que nos são dadas no nosso dia a dia, como a responsabilidade de uma mãe com seus filhos, a responsabilidade de uma mulher como esposa, ou a responsabilidade do pai mediante teus filhos, mediante tua esposa, mediante o seu trabalho, mediante o seu labor. Então, o fundamental da vida de uma pessoa sóbria, de uma pessoa sã, é essa hierarquização, é usar o seu intelecto e a sua razão para entender e compreender a essência do mundo. Só que a essência do mundo não é a gente que determina, ela por si só nos comunica. E nós só conseguiremos enxergar a essência e a magnanimidade no ser e nas coisas quando o nosso intelecto está funcionando. E para que o nosso intelecto flua, para que ele esteja em pleno funcionamento, nós temos que ter as nossas paixões sob o nosso domínio. E para ter as paixões sob o nosso domínio, temos aqui o ponto prático e real que nos traz a psicologia tomista, que é as virtudes, ou seja, os bons hábitos, uma reta intenção ao agir. E por que isso é tão importante? Porque ao falarmos sobre psicologia tomista pode soar como muito teórica ou filosófica, porém não. Santo Tomás de Aquino, não distante do que Aristóteles sempre trouxe, eles concluem que a felicidade do homem e a plenitude do homem aqui nessa terra, que é uma felicidade extremamente débil, é uma felicidade incompleta, ela se dá segundo a eudaimonia, ou seja, a felicidade do homem aqui se dá mediante a conquista dessas batalhas diárias sobre as nossas emoções. Isso se dá nos bons hábitos, nas boas escolhas feitas no nosso dia a dia. Então, através das virtudes desses bons hábitos aplicados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é quando nós encontraremos pequenas doses de felicidade. Porque um bom hábito se tornará uma virtude e um mau hábito, as escolhas ruins, se tornará um vício. Por isso que entender o funcionamento da nossa mente, da nossa alma, é extremamente importante, porque se nós fizermos tudo o que o nosso corpo pede, ele vai nos deixar na mão em algum instante, como ficar um pouquinho mais na cama quando o despertador apertar, comer mais do que a nossa necessidade, ou até mesmo nos saciarmos com alimentos que não são alimentos, que não nos nutrem. Então, essa forma de ver a vida, através das virtudes, dessa força, porque virtus vem da palavra força, que é essa força que nós imprimimos nessa batalha contra a nossa inclinação ruim, contra a nossa natureza. Isso é a virtude. E é isso que Santo Tomás nos exorta. Ao conhecer a natureza humana, ele nos dá esse caminho correto, de questões práticas, cotidianas, de nos vencermos. Ao vencermos, ao nos depararmos com uma batalha, com uma pequena batalha ganha no nosso dia a dia, nós teremos um saborzinho do que é uma felicidade. Porque, como eu mencionei aqui, nós não teremos uma felicidade plena. Nós perderemos entes queridos, nós ficaremos doentes, teremos fracasso, nós teremos dificuldade.
por isso que temos a psicologia de Santo Tomás de Aquino, né? Que a psique, que é o estudo da alma, que é a parte mais elevada do ser humano, como sendo a psicologia extremamente elevada, ou seja, aquela que ilumina todo o teu ser, que ilumina os seus passos, porque quando você está dentro das trevas, num lugar obscuro, você não consegue entender o que está acontecendo dentro, porque está tudo escuro. Você só entende e vê a noção e a gravidade das trevas quando você é elevado, quando você está num estágio de luz. E é isso que ele faz, é iluminar a nossa inteligência para que nós possamos perceber de forma clara e real o que é o ser humano, a conduta correta para o ser humano e essas boas escolhas, que é o que vai nos trazer a felicidade, porque o ser humano, o fim último do ser humano é a felicidade. E é esse o caminho que ele nos dá.